mais um vídeo no canal Vene Casagrande. A Copa do Mundo já está acontecendo, a bola já rolou para a principal competição do mundo de futebol, que acontece de 4 em 4 anos, porém, as coisas lá no Flamengo continuam acontecendo. Inclusive, a gente trouxe uma informação com exclusividade nos últimos minutos, né? Porque eu publiquei primeiro nas outras redes sociais, e agora estou vindo aqui gravar um vídeo no canal Vene Casagrande com mais bastidores dessa informação. Flamengo acertando venda de jogador por mais de 60 milhões de reais. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Tem também a possibilidade de 3 jogadores do Flamengo serem titulares na estreia da seleção brasileira. E eu estou vendo muita gente se rasgando todo por conta disso. Como pode os laterais que tomaram baile do Vitória serem titulares na seleção brasileira? Como não pode, gente? Como não pode? A gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre muita coisa lá do Flamengo, isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, um recado especial. Tá rolando a chance extra lá na KTO, tá, galera? Chance extra de até R$50. Se você gosta do clima de Copa e quer dar mais emoção ainda, fazendo aquela fezinha, vale ficar de olho nessa novidade da KTO. Fazendo uma fezinha com odds acima de 1,80 e ativando a chance extra, você garante uma proteção de até R$50 em fé grátis, caso o palpite não bata. Se bater, obviamente, você vai comemorar. Dá uma olhada no aplicativo da KTO e aproveite essa promoção. Vou deixar o link aí na descrição para vocês, tá? Vale super a pena. Também não deixe de se inscrever no canal, dá uma moral pro canal Vene Casagrande, compartilha o vídeo, ativa o sininho, solta o dedo no like. Vamos fazer o canal Vene Casagrande bombar cada vez mais. Galera, é o seguinte, eu vou logo para essa informação aí da venda do Rian Roberto. Só contextualizando, agora eu posso trazer toda a verdade. Quando essa gestão assumiu, lá no ano passado ainda, na verdade, quando o Alfredo Almeida chegou para assumir o cargo diretor da categoria de base do Flamengo, o Flamengo tentou conversar com os empresários do atleta para uma renovação. Na ocasião, o atleta trocou de empresário, o tempo foi passando, em determinado momento ele foi se destacando, mas era um jogador que, entre aspas, estava esquecido lá. Foi todo um projeto do Alfredo Almeida que acabou valorizando esse jogador em todos os sentidos. Em determinado momento ele recebeu uma oportunidade, não se destacava, o tempo foi passando, a renovação não veio, ele foi ganhando projeção, foi ganhando notoriedade e muita gente tratando como a nova joia. E aí chegou o momento que o jogador, depois de trocar de empresário algumas vezes, virou para a diretoria do Flamengo e falou: não vou mais renovar. Eu tenho uma proposta do Shakhtar, não quero renovar, não vou renovar. O Flamengo foi: opa, você não vai renovar? Então beleza, você não vai ter mais espaço com a gente. Vai treinar junto com os demais companheiros, mas não vai ser mais relacionado nem no Sub-20, nem no profissional, depois do Flamengo ter feito uma proposta com um projeto de carreira bacana para ele, uma renovação de 3 anos, uma boa valorização salarial, não da maneira que ele queria, pagamento de luvas aos empresários, tudo o Flamengo ofereceu. Pois bem, galera, depois teve essa negociação, o Shakhtar fez aí 2, 3, 4 propostas, em determinado momento o Shakhtar tirou o time de campo e agora voltou firme, e voltou com os valores que o Flamengo sempre desejou. 10 milhões de euros por 90% dos direitos econômicos do atleta. O Flamengo aceitou. O Flamengo já acertou a venda, já trocou a documentação para o jogador ser liberado para viajar, se apresentar. Já fez até exames médicos, pelo que me relataram. Tá tudo certo. O Flamengo ainda vai ter direito a 10% de uma futura venda desse atleta. Diante disso tudo, eu acho que foi uma baita negociação do Flamengo. Por quê? Esse jogador iria sair de graça em março de 2027, quando acabaria o contrato dele com o Flamengo. O Flamengo poderia perder um jogador de graça, com bom potencial, e sem ganhar nada, depois de ter trabalhado com esse jogador durante anos e anos e anos e anos. Então o Flamengo consegue aí mais de 60 milhões de reais, em um jogador que, teoricamente, não iria dar mais retorno dentro de campo, porque não estava sendo aproveitado, nem relacionado, e sairia de graça. O Flamengo é dono de 70%, 30% do Atlético Paranaense, então tem
o valorzinho que vai para o Atlético Paranaense, mas só o fato do Flamengo ter 10% desse jogador de uma futura venda, para mim, está maravilhoso. Porque se ele for vendido futuramente, o Flamengo vai receber mais uma grana. E aí, daqui a alguns anos, depois que ele for vendido, se ele for vendido, a gente vai fazer um vídeo da onde vem o dinheiro do Flamengo. Então, é simples assim. Então, no fim das contas, foi bom para todo mundo. Ian Roberto, se ele acha que o projeto do Shakhtar é melhor do que o projeto do Flamengo, que ele seja muito feliz. Flamengo ia perder o jogador de graça, recebe agora mais de 60 milhões de reais. Inclusive, a venda dele faz com que o Flamengo não tenha a obrigação, entre aspas, de vender mais jogadores do elenco profissional depois da queda precoce na Copa do Brasil, porque envolve o orçamento. No fim das contas, foi bom para todo mundo. Que ele seja muito feliz. Dizem que é um garoto que está deixando o sucesso subir a cabeça. Eu espero que, se isso estiver acontecendo, que ele melhore como ser humano também, até para daqui a alguns anos não entrar na estatística. Olha, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, com meus 18 anos, a gente vê muito jogador falando isso. Mas enfim, que ele seja muito feliz lá no Shakhtar. Flamengo, portanto, fazendo essa venda que eu considero maravilhosa. Quero a opinião de vocês em relação a essa venda. No fim das contas, o Flamengo fez bem, fez mal. Lembrando, o Flamengo fez de tudo para renovar. O jogador não quis em nenhum momento. Entendeu que o projeto de carreira do Flamengo não era bom. Não adianta a gente dizer assim, era para ter renovado. Beleza, o Flamengo tentou. Agora, não dá para o Flamengo aceitar tudo que o jogador e os seus empresários pedem. E, pelo que me relataram, foi um salário bem alto. Maior até do que alguns jogadores recebem atualmente, já estando no elenco profissional. E isso eu não acho justo. Dito isso, já dei minha opinião. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Outra coisa, grande chance Danilo ser titular na lateral direita da Seleção Brasileira contra o Marrocos, nesse sábado. Alexandro, grande chance de ser titular na lateral esquerda, e Lucas Paquetá. Léo Pereira como opção no banco de reservas. 4 jogadores do Flamengo convocados para a Seleção Brasileira, 3 podendo ser titular. Fora aqueles que o Wesley, cria do Flamengo, cortado, Vinícius Júnior, cria do Flamengo. Enfim, é o Flamengo mostrando sua força em uma Copa do Mundo. Ah, Vene, você queria que o jogador fosse convocado? Não, mas já que foi convocado, eu quero que jogue. Sou desses, é isso. Eu, particularmente, não sou contra Danilo ser titular. Danilo e Ibanez, para mim, não vai mudar a cotação do dólar. Não vai mudar nada. Na lateral esquerda, vou ser muito sincero, acho que o Douglas Santos fisicamente está melhor que o Alexandro. Eu escalaria o Douglas Santos, mas super entendo o Ancelotti optar por Alexandro pela experiência do jogador em duelos desse nível, sobretudo em Copa do Mundo. E Lucas Paquetá jogou muita bola. Minha dúvida é, como manter Lucas Paquetá no time na ausência de Wesley? Porque um ajudava o outro na parte tática. Como é que o Ancelotti vai fazer isso? Como é que ele vai preencher o lado direito? É a minha grande dúvida. Mas eu daria um jeito para poder manter o Lucas Paquetá. Também de Copa do Mundo, porque ela enfim começou. E começou com a vitória do México em cima da África do Sul por 2-0. Mas quem roubou a cena foi o árbitro brasileiro, Wilton Pereira Sampaio. O cara... É inacreditável o que ele fez nessa partida. 3 expulsões, para mim, as 3 exageradas. Eu não aplicaria cartão vermelho em nenhuma. Para a seleção brasileira, a Copa do Mundo começa no sábado e o Ancelotti, na atividade dessa quinta-feira, esboçou o time titular. E os rivais do Flamengo, rapaz, estão estressados. Como é que pode a seleção ter esses jogadores? Tá, vou dar um spoiler. 3 jogadores do Flamengo podem ser titulares nessa escalação esboçada por Ancelotti na atividade dessa quinta-feira. O futebol brasileiro está parado, mas o pleno do STJD está ativo e manteve suspensão de Carrascal, e eu vou lembrar para vocês que suspensão é essa. Tem também Flamengo fazendo proposta por Lucas Ronier, do Curitiba, jogador de 21 anos. Procurei Flamengo e a resposta foi inusitada. Vou trazer aqui para vocês. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes tem novidade para vocês. Eu falei, a KTO estava preparando um monte de novidade para essa Copa do Mundo e uma delas começou hoje, dia 11 de junho. Só hoje, dia 11 de junho. Preste atenção, tem novidade na KTO. Em algumas datas selecionadas, no caso hoje, dia 11 de junho, haverá distribuição de cartas especiais no Trunfo KTO. Nesses dias,
você tem a chance de encontrar cartas raras com prêmios de até R$10.000. Hoje tem cartas especiais rolando no Trunfo KTO, algumas podem estar valendo até 10 mil, então você vai correr no aplicativo da KTO, vai baixar o aplicativo da KTO e lá você vai ver se você é o sortudo que vai tirar uma dessas cartas Trunfo, valendo até 10 mil reais. Corre para a KTO e aproveite. Agora vamos para as informações, galera. É o seguinte, eu vou começar com Copa do Mundo. México venceu por 2-0, o Wilton Pereira Sampaio fez a lambança da arbitragem brasileira. E vocês já viram aquele meme assim? Eu não vou ver isso aqui sozinho, não. Você vai ver comigo. Alguma coisa assim que tem no Instagram. Parece que a FIFA pensou, todo mundo pensou o seguinte, ó, o povo brasileiro não vai passar raiva sozinho com a arbitragem, não. Vai todo mundo passar. Justamente na estreia, o Wilton Pereira Sampaio representou muito bem o que é a arbitragem brasileira atualmente e fez a lambança. Mas o México era o grande favorito, venceu, perdeu a oportunidade de fazer um placar ainda mais elástico. 2-0 foi pouco, pensando em saldo de gols, e deu óbvio, o México ganhou. Eu até fiz uma fezinha lá na KTO, botei 2-1, achei que a África do Sul fosse fazer pelo menos um golzinho, mas não fez não. Ó, galera, por falar em Copa do Mundo, a seleção brasileira treinou nessa quinta-feira, tem mais uma atividade na sexta, antes da estreia contra o Marrocos. Na atividade de hoje, o Ancelotti esboçou o provável time titular com Alisson, Danilo na lateral direita, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alexandro na lateral esquerda, Casimiro e Bruno Guimarães, os dois volantes, Lucas Paquetá, Matheus Cunha, Vini Júnior e Rafinha. Olha, tô curioso para ver esse time em campo, se de fato foi isso mesmo. Lembrando, repito, tem mais uma atividade nessa sexta. Acho que ele não vai fazer grandes coisas nessa atividade. Treino de véspera é sempre aquele ajuste, aí tu faz um treinamento de bola parada, enfim, uma jogada ensaiada. Geralmente não costuma ser o famoso coletivo, treino tático para decidir time, tá? Por falar em Flamengo agora, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o famoso STJD, manteve a decisão de suspender Carrascal por 3 partidas, devido à reincidência aplicada após o cartão vermelho direto recebido na vitória do Palmeiras por 3-0 sobre o Flamengo, no dia 23 de maio, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a punição confirmada, o meia não ficará à disposição do Flamengo, depois da data FIFA, obviamente, nos jogos contra Chapecoense e São Paulo, a serem cumpridos após essa competição. O jogador já ficou de fora do duelo com o Curitiba, último compromisso do clube antes da pausa no calendário de jogos. Novamente, Carrascal prejudicando o Flamengo por conta de cartão e ficando fora de mais 2 jogos. Alô, Carrascal, que inclusive está com a seleção colombiana na Copa do Mundo. Ó, galera, se liga nessa. Léo Pereira, quer dizer, o empresário do Léo Pereira, Ricardo Scheid, deu uma entrevista à ESPN. Eu vou ler exatamente o que ele falou e vocês vão se recordar de onde vocês já tinham escutado isso. Abre aspas. Léo Pereira sempre disse, sair do Flamengo e brigar para não cair não faz sentido. Não vou para time pequeno só para dizer que fui para a Europa. Prefiro fazer história no Flamengo. Parece que eu ouvi isso por aí. Mais precisamente no canal Vene Casagrande, eu avisei a vocês, tá? O Léo Pereira não tem o desejo de deixar o Flamengo por deixar, só para dizer que foi para a Europa. Pelo contrário, a ideia hoje dele é permanecer no Flamengo, fazer história no Flamengo e fincar o seu nome ainda mais na história da instituição Flamengo. Ele já está se tornando ídolo, um jogador com mais de 300 jogos com a camisa rubro-negra, uma coleção de títulos importantes e sendo importante em vários desses títulos importantes que ele venceu pelo Flamengo. Então o Léo Pereira não tem desejo, você que está com medo do Léo Pereira deixar o Flamengo, não, ele não pensa em deixar o Flamengo, ele não quer deixar o Flamengo, muito pelo contrário, ele quer permanecer no Flamengo. E por falar Flamengo e permanecer, há gente dizendo que alguém pode chegar ao Flamengo. Segundo a imprensa que acompanha o dia a dia do Curitiba, o Flamengo sinalizou uma proposta de 10 milhões de euros, mais de 60 milhões de reais para contratar Lucas Ronier, destaque de 21 anos do Curitiba. O atacante já disputou 13 partidas no Brasileirão e por conta das regras da competição só poderia ser inscrito pelo rubro-negro ao fim da temporada.
Além do interesse do Flamengo, clubes de futebol europeu também acompanham a situação do jogador. Peguei essa mensagem, publicada por um jornalista que acompanha o dia a dia do Curitiba, mandei para uma pessoa do Flamengo. Sabe qual foi a resposta? Não sei nem quem é esse jogador. Então assim, gente, novamente alguém tentando se valorizar em cima do Flamengo. É o que eu venho falando para vocês. Se eu for ficar aqui apurando nomes que são especulados no Flamengo durante um período de sem notícia, não tem notícia. Não estou dizendo que alguém inventa, mas não tem notícia. Mas se eu for ficar aqui apurando nomes especulados no Flamengo e trazendo as informações, eu não vou viver, gente. E outra, repito sempre, com a maior humildade do mundo, não sou dono da verdade, eu apenas me responsabilizo por aquilo que eu apuro. Apurei e estou trazendo. Se amanhã o Lucas Ronier for contratado, vocês vão me zoar, vocês vão falar que alguém mentiu para mim, que eu sou, enfim, que eu não trouxe a verdade, beleza. Mas eu me responsabilizo por aquilo que eu apuro e eu assumo as consequências. Mas me garantiram que o Lucas Ronier não está na mira do Flamengo. Valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui!